E por que que era importante aqui? Era importante que eu abrisse o Paulo Figueiredo Show de hoje falando do ex-presidiário que é atualmente presidente do Brasil, o descondenado. Porque isso tem tudo a ver com o tópico que a gente vai tratar sobre as indicações que o Donald Trump começou a fazer para as pessoas que vão compor o seu governo. Em praticamente. Bom, primeiro, um ponto central aqui, né? Tem um grande amigo meu, colega, aliás, gênio, uma pessoa muito querida. E eu tive uma discussão com ele alguns meses atrás, onde ele falou o seguinte: eu acho que o segundo mandato do Trump vai ser um mandato de muito mais composição, etc. Vai ser um cara que vai compor com os elementos da sociedade. E ele, obviamente, muito de direita, então pensa parecido com a gente. Aí eu olhei para ele e falei assim: olha, ele até comentou isso no ar outro dia. Eu falei: olha, não me parece. Não me parece. Me parece que o Trump vai fazer um wrecking ball, né, que é uma bola de demolição no atual governo americano. E me parece que isso é verdade, além de todos os meus sonhos mais molhados. Bom, praticamente todos os programas em que surgiu o tema Departamento de Estado, né, eu disse que o secretário de Estado era o secretário, que seria equivalente à figura dos ministros que a gente tem no Brasil. Né? No Brasil, o presidente tem ministros, nos Estados Unidos, o presidente tem secretários. E eu disse que o secretário de Estado era o mais importante dos presidentes, né? Do caso, o presidente dos Estados Unidos. E principalmente o mais importante para a gente no Brasil. E aí, nós entramos com esse tema, e pelo que eu apurei está praticamente fechado, ou já está fechado, que nós vamos ter o indicado mais provável para a Secretaria de Estado dos Estados Unidos é ninguém mais, ninguém menos do que o senador Marco Rubio, aqui do meu estado da Flórida. E o que acontece? O Marco Rubio é simplesmente um dos maiores críticos do Lula em toda a América. Simpatizante aberto do presidente Bolsonaro. Eu mesmo já estive no gabinete do Marco Rubio, acho que 2 ou 3 vezes, informando a eles nesse meu trabalho de formiguinha, que o pessoal acha que é tic-tac, não sei o quê. Acho que eu nem publiquei que tive com o senador Marco Rubio. Já estou tentando marcar uma reunião, inclusive, com ele. Mas já tive informando ele, a equipe dele, sobre o que vinha acontecendo no Brasil do Alexandre de Moraes. E não tem muito esforço, porque o Rubio é neto de imigrantes cubanos. Ou seja, ele cresceu ouvindo falar sobre como o socialismo do Lula e da China destruiu a terra natal da família dele. E você não precisa acreditar em mim, eu posso ler as declarações ipsis literis, só algumas, do Marco Rubio, sobre o Lula. O que ele diz? O presidente Biden deve adotar uma linha firme com o novo presidente do Brasil, responsabilizando Lula por sua simpatia pelo Partido Comunista Chinês, bem como por outras ditaduras sangrentas como a de Cuba, Nicarágua e Venezuela. Esse é o futuro secretário de Estado do Donald Trump sobre o Lula. Já disse as posições dele. Sobre a eleição do Bolsonaro, o que ele disse? Os governos esquerdistas anteriores prejudicaram a estabilidade econômica e política do Brasil, causando a inflação mais alta, aumento das taxas de pobreza e queda nos níveis de renda per capita, mas o novo governo de Bolsonaro, quando Bolsonaro tinha sido eleito, apresenta uma oportunidade de garantir uma aliança mais forte e estratégica com a nossa nação, que pode beneficiar o povo brasileiro. E para vocês terem uma noção do grau de informação que o senador Rubio tem, e, de novo, eu tenho aqui, sem falsa modéstia, de dizer que boa parte vem, de novo, desse trabalho de ir lá e explicar detalhadamente. Porque eu digo para vocês, quando eu cheguei aqui, não quando eu cheguei aqui, né, quando eu comecei essas conversas, ninguém sabia quem era Alexandre de Moraes. É muito difícil explicar para o mundo que um ministro da Suprema Corte é o ditador supremo de um país. Os caras não entendem. Eu acho que eu já contei para vocês que quando eu fui gravar o meu vídeo da PragerU,
que é até hoje utilizado como... Foi uma das coisas mais importantes que eu fiz foi esse vídeo da PragerU. As pessoas talvez não tenham a dimensão, né? Mas aquele vídeo de 5 minutos. Mas toda vez que eu preciso falar sobre o Brasil, qualquer pessoa quer saber a situação do Brasil, o que aconteceu, como o Alexandre deu ao Lula a eleição de 2022, aquele é um vídeo de referência. Em 5 minutos explicando a história. E quando eu fui gravar aquele vídeo pela primeira vez, eu fiz um primeiro rascunho, e o pessoal da PragerU me devolveu um rascunho totalmente diferente do primeiro que eu tinha feito. Eu não sei se eu contei essa história para vocês, não. O pessoal da PragerU, o Alan, os caras são nota 1000. Devolveu totalmente diferente, com foco no Lula. Aí eu respeitosamente falei para ele: Alan, eu não quero falar sobre o Lula, eu quero falar sobre Alexandre de Moraes. Ele falou assim: mas Paulo, ninguém nos Estados Unidos sabe quem é Alexandre de Moraes. Ninguém entende o que é o Alexandre de Moraes. Você precisa gravar um vídeo sobre o Lula. Eu falei: sobre o Lula eu não tenho interesse de gravar. Isso foi, eu estava na Geórgia, passando um feriado com a minha família, eu ia para Washington gravar o vídeo na segunda-feira, ou na terça-feira, e isso aconteceu no início do final de semana. Arruinou meu final de semana, eu fiquei chateadíssimo, porque eu disse que sobre o Lula eu não gravaria um vídeo. Porque não era verdade sobre não que o Lula não seja um verme, sobre a relevância do que estava acontecendo no país. E aí a gente sentou no telefone, rascunhou um texto no celular, que foi o texto que eu li, onde a gente explica o papel do Alexandre de Moraes na chegada do Lula ao poder e as consequências da ditadura que o Alexandre de Moraes impôs ao Brasil. Então, quando eu digo o meu papel aqui de conscientização que eu prometi a vocês que eu faria no início, eu prometi isso no final de 2022, quando o Alexandre me censurou. Esse papel tem frutos que são: o atual secretário de Estado chega ao poder sabendo quem é Alexandre de Moraes. E eu não posso deixar de falar. Mission accomplished, missão cumprida. Missão cumprida. Se eu parar por aqui agora, e não vou parar, spoiler, missão cumprida. E o que diz, portanto, Marco Rubio sobre Alexandre de Moraes? Ele diz o seguinte: há algum tempo tenho ouvido falar da campanha de censura governamental em andamento no Brasil. A recente decisão, isso foi depois do X, né? A recente decisão de proibir o X é a mais recente manobra do juiz Alexandre de Moraes para minar as liberdades básicas, desde multar indivíduos e entidades privadas que buscam informações sobre o X, até impor censura legal. O povo brasileiro está enfrentando sérias repressões pelo simples fato de se envolver em uma plataforma de mídia social. Para o bem das liberdades básicas e do nosso relacionamento bilateral, o Brasil deve retificar essa medida autoritária. Eu me pergunto, será, pergunta para vocês, será que o Alexandre, vocês me respondam no chat, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, será que o Alexandre derrubaria o X no Brasil da mesma forma? Vocês podem responder, eu pergunto honesta. Estou aqui acompanhando o chat aqui no meu retorno aqui, vocês me respondem. Não, pode responder. Não, Paulo, acho que derrubaria. Eu vou dizer a minha opinião. Eu acho que não derrubaria. Isso é uma opinião, uma conjectura. É uma conjectura. Não bastasse isso, sabe aquela carta que eu avisei que sairia? A pessoa fala, tic-tac, 72 horas. Aquela carta enviada ao secretário de Estado atual do governo Joe Biden, pedindo esclarecimentos e providências a respeito da censura promovida pelo Supremo em colaboração com as instituições americanas, foi assinada pelo senador Rubio. Então vejam que maravilhoso. O cara que cobrou o secretário de Estado do Biden a respeito das censuras do Brasil vai ser o próximo secretário de Estado. Deixa eu explicar um negócio para vocês.
Todos os vistos aos Estados Unidos são concedidos de forma discricionária pelo Departamento de Estado. E aí, meus amigos, podem fazer piadinha, podem jogar notinha na imprensa de que estão muito confortáveis e que estão rindo. Aqui, ó, que vocês estão tranquilos. Aliás, a nossa querida deputada Maria Elvira Salazar também se pronunciou sobre a indicação do Marco Rubio à Secretaria de Estado. E o que ela disse? Quem? Ô, Maria! Nomeação incrível do Marco Rubio para secretário de Estado. A mulher que segurou a foto do Alexandre, a mulher que pediu a cassação do visto, a autora do projeto de lei que caça o visto do Alexandre. Olha o sorriso da Maria a respeito desse assunto. Nomeação incrível do Marco Rubio para secretário de Estado. É um dia ruim para ser ditador na América Latina. Eu vou dizer para vocês, eu estava trocando mensagem aqui com uma pessoa da equipe de transição do Trump. Vou ler aqui, eu não vou dizer quem foi, mas eu vou ler aqui para vocês a conversa. Ele diz assim, eu perguntei, what do you think about Marco Rubio Secretary of State? Né? Perguntei, o que você acha do Marco Rubio? Aí ele, as palavras dele, vou ler aqui as palavras dele. Ele vai ser fantástico, amazing para a região. Ele vai ser a pessoa que trará ao mais alto nível de foco para a América Latina em décadas. Existe muito trabalho a ser feito em apenas 4 anos. E a maior parte disso vai ser feita nos próximos 2 anos. Ele falou, um foco maior na América Latina é um foco maior no Brasil. Nós falamos outras coisas aqui. Ele falou assim, eu encorajo você a ver Marco como secretário de Estado como uma oportunidade invariável não existe em português, uma oportunidade incalculável para o Brasil. Qualquer outro nome seria menos engajado na América Latina, no Brasil, e no Brasil, além da relação dos Estados Unidos-México. Estou lendo aqui no ar para vocês. E eu vou contar uma fofoca aqui. Não sei se podia contar essa porra, mas vou contar. Quando o Marco Rubio, eu estava contando isso agora para o deputado Eduardo Bolsonaro, com quem eu tomei café da manhã. Quando o Marco Rubio é o atual senador pela Flórida, ele ainda tem mais 2 anos de mandato. Quando ele sai para nomeação de secretário de Estado, aqui o processo é diferente do Brasil, não existe suplente. Então, cada estado tem mais ou menos uma regra para a substituição do senador quando ele deixa um mandato para ir, e depois ele não pode voltar. Tá? Não é igual no Brasil, que você fala assim, eu saio, virei ministro de não sei o quê, aí tem uma votação, eu volto, meu suplente sai, eu volto. Não, aqui é o seguinte, você virou senador, você resolveu ser secretário, você resolveu ir para o executivo, tudo certo, só que seu mandato acabou. E o Rubio tinha mais 2 anos, aceitou essa posição, que obviamente é a posição mais importante que alguém poderia aceitar. E aqui, quem vai substituir o Marco Rubio como senador? Quem nomeia na Flórida o substituto é o governador. E é uma nomeação. Acho que o Senado do Estado tem que aprovar, a legislatura talvez tenha que aprovar, mas isso não é problema. Quem nomeia é o governador. No caso, o governador DeSantis. E quem está cotada, é uma fofoca que eu vi, isso não está confirmado, está cotada. Quem está cotada para substituir o senador Rubio? Bota a última foto que você botou agora, Bruno. A última, essa do Rubio com ela. Ela, Maria Salazar. Imagina, a deputada que pediu a cassação dos vistos e tornar inadmissível de entrar nos Estados Unidos está cotada para ser senadora. Aquela que se reuniu aqui em casa, aquela que
fez uma, que tomou a causa do Brasil na mão, aquela que levantou, puta, vai virar senadora. Muito amiga do secretário de Estado. Que isso, hein? Sei não, hein? Tá com cara boa. Tá com cara boa.